Boa noite, pessoal. Beleza? Tudo bem com vocês? Tranquilo? Bom, eu queria falar um pouquinho mais com vocês sobre essa prova do Enem 2020, tá bom? Queria conversar sobre algumas questões que me chamaram a atenção, algumas questões que eu imagino que a galera tenha tido um pouco mais de dificuldade, não exatamente pela complexidade da questão, mas eu digo pela complexidade do tema. O assunto ser um pouco mais específico dentro de alguns temas ali da química, eu imagino que alguém possa ter tido dificuldade. Vamos dar uma olhada em um? Olha só, vou pegar essa primeira questão não. Vou pegar essa questão número 109, tá bom? Uma questão que fala sobre panela de pressão, uma questão que está dentro do assunto propriedades coligativas. Eu imagino, né, que a galera tenha tido um pouco de dificuldade, porque essa questão cobre uma parte bem específica desse assunto, mas vamos analisar com calma aqui para a gente tentar entender bem o que essa questão está trabalhando, tá bom? Então, olha só, ela fala sobre a panela de pressão, que ela reduz o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após iniciarem a saída de vapor. Bom, a gente costuma dizer, né, quando a panela pega pressão, começa a sair o vapor, fica tss. Muita gente vai lá e diminui o fogo, né? Coloca no fogo baixo, não é verdade? E por que isso? Será que está certo isso? Vamos tentar entender melhor a lógica por trás desse assunto. Bom, como o enunciado já disse, a panela de pressão ela é muito útil por quê? Porque ela aumenta a temperatura de ebulição da água, ou seja, a panela de pressão ela dificulta o processo de evaporação da água. E isso é bom por quê? Porque mantém a água no estado líquido, mesmo em temperaturas mais altas. E o que ajuda mais, né? A água no estado líquido, ela ajuda a cozinhar o alimento. Ela consegue envolver melhor o alimento, não é verdade? Muito bem. Então, como que isso acontece? Por que isso acontece? Bom, quando você aquece, você acende o fogo, a água que está lá dentro começa a evaporar, tudo bem? E este vapor que nós temos ali, ele provoca uma dificuldade da água em evaporar ainda mais. Aquele vapor que já foi produzido dificulta que mais vapor seja produzido. Nós chamamos isso de pressão de vapor. É uma pressão exercida para baixo. Desse jeito aqui. Tudo bem? Até que chega um momento que o vapor que foi produzido já é suficiente, ele já atinge o limite daquela panela. E a gente sabe que no ambiente fechado, muito vapor não vai dar certo, certo? Então, o que acontece? O vapor, ele escapa pelo pino, fazendo aquele ruído bem característico das panelas de pressão, certo? Então, por que a gente pode diminuir o fogo quando essa situação ocorre? Porque a água já evaporou o suficiente. Não adianta você manter no fogo alto, porque você vai continuar evaporando a água e o vapor está indo embora, certo? Então não precisa continuar aquecendo com tanta intensidade. É desperdício. Daí a alternativa certa, que fala sobre o consumo desnecessário de gás. É para isso que a gente diminui o fogo. Tudo bem? Deu para pegar a lógica, entendeu? É isso aí. Uma questão bem interessante, bem legal, mas complicadinha se você não está familiarizado com esse tema, tá bom? Essa aqui é uma das questões que a gente pode colocar aí como uma questão difícil dessa prova, devido à complexidade do tema, devido à especificidade, né? Ser uma questão muito específica.
dentro do tema propriedades coligativas. Tudo bem, gente? Beleza? Então é isso aí. Vou conversar sobre mais uma questão aqui, pode ser? Olha só. Essa questão aqui bem interessante, trabalha aqui com algumas informações em relação à mistura acetato de etila e água, tá bom? Essa questão aqui eu imagino que uma galera possa ter tido dificuldades também. Ele coloca aqui alguns dados sobre o acetato de etila. Ele diz que é uma substância com baixa solubilidade em água, cuja massa específica, ou seja, a densidade, é 0,9 gramas por centímetro cúbico, muito próxima da água, inclusive. Uma temperatura de fusão de menos 83 graus Celsius e uma pressão de vapor maior que a da água. Olha só, pressão de vapor, o mesmo assunto que a gente conversou na outra questão. Isso aqui está dizendo que o acetato de etila ele evapora com mais facilidade do que a água. A água produz vapor, evapora, com mais dificuldade do que o acetato de etila. Enfim, ele coloca assim, ó, a fim de tratar o resíduo recuperando o acetato de etila, o técnico deve... Bom, e aí muita gente, eu imagino, deve ter olhado para a alternativa A. Eu imagino que o primeiro raciocínio que a galera tenha tido nessa questão tenha sido esse aqui. Se a temperatura de fusão do acetato de etila é menos 83 graus Celsius, é bem mais baixo do que a temperatura de ebulição da água, que é aproximadamente 0 graus Celsius. Sendo assim, a temperatura de ebulição também deve ser mais baixa que a da água. E a gente confirma isso com essa afirmação. A pressão de vapor é maior que a da água, ou seja, o acetato de etila evapora mais facilmente que a água. A alternativa A diz: a gente pode evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo de água. Aí você consegue separar um do outro, não é verdade? Pois bem, essa questão, apesar de ser muito boa, ela está incorreta por causa desse termo aqui. Olha só, nós queremos recuperar o acetato de etila. E quando você evapora a substância, se você não utilizar um processo específico ali de manter para não perder esse vapor, você acaba perdendo esse vapor, né? Quando você evapora, geralmente o vapor vai embora, se você não utilizar a vidraria correta. Ou seja, a alternativa A não é a melhor forma de você recuperar. A alternativa mais correta seria a alternativa E, que diz decantar a mistura separando os dois componentes em um funil adequado. Pois é, a primeira característica que ele coloca aqui é que o acetato de etila possui baixa solubilidade em água. Sendo assim, a gente tem um sistema parecido com esse. Tudo bem? E aí, um sistema bifásico, em que os dois não se misturam. Sendo assim, você consegue, utilizando um funil de separação, como esse que eu estou mostrando aqui na imagem, você consegue facilmente separar um do outro e recuperar o acetato de etila. Tudo bem, gente? Beleza? Então essa aqui é uma questão bem interessante, questão que fala sobre processos de separação. Não é um assunto muito comum, da mesma forma que a outra questão que eu mencionei, que fala sobre panela de pressão, um assunto bem específico de propriedade coligativa. Questões bem legais aí, que eu imagino que a galera tenha tido ali uma certa dificuldade. E vocês tiveram dificuldade em quais questões? Fala aí pra gente trabalhar com vocês, tá bom? Então é isso aí, gente. Espero que você tenha tido uma boa prova. Espero que você esteja aí satisfeito. Tudo bem? É isso aí.
bons estudos para vocês aí daqui para frente, para os próximos vestibulares, e a gente se vê aí nos próximos vídeos, nas próximas revisões, tá bom? Então é isso aí, gente. Valeu, beijo, tchau, tchau, até mais.